Abra sua Bíblia na segunda carta, primeira carta aos Tessalonicenses. Os irmãos, eu quero rogar aqui as orações de vocês. Eu sei que muitos têm orado por todos, por nós, mas continuo orando. Os irmãos sabem que o nosso trabalho é na construção civil e tem hora que o corpo está bem cansado. Se fosse olhar para o cansaço, não estaríamos aqui hoje e estaríamos até rejeitando essa oportunidade. Mas nós confiamos na graça de Deus. Gostamos de culto de ensino, independente de quem está pregando, quem está ensinando. Eu sei que Deus usa cada um de uma forma, é porque nós amamos a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Quantos prometem orar por nós? Vou continuar orando. Vamos ler o capítulo 4 e o versículo de número 18. Último versículo do capítulo 4, o versículo 18. Diz a palavra de Deus: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Podei-vos assentar. Olha para cá. Se você puder segurar aí para não ir ao banheiro. Nós temos, pela graça de Deus, nas nossas ministrações, falado muito acerca dos acontecimentos presentes e também dos acontecimentos futuros. Eu confesso a vocês que essa aptidão, ela não veio de nós mesmos, mas o Senhor tem colocado no nosso coração o interesse, paixão pelas profecias e nós acreditamos que na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos compartilhando e da mesma forma que nós somos edificados, vocês que ouvem também são edificados. E eu acredito também que a mensagem que se deveria pregar com mais frequência são mensagens relacionadas aos acontecimentos futuros. Eu sei que existe diversos tipos de mensagem. Hoje é culto de ensino, e culto de ensino é aplicado mesmo para as bases das doutrinas da palavra de Deus. Domingo se prega mensagem evangelística, mas culto de ensino, o caldo é mais grosso. A fala é para crente maduro, crente espiritual, não que nas terças não pode vir pessoas não crentes, pessoas novos convertidos, pode vir, mas só que tem certas mensagens que são para crente amadurecido, crente espirituais, crente que já saiu dos primeiros rudimentos da palavra de Deus e já é mais aprofundado nas coisas de Deus. E nós temos então apresentado aí um quadro de acontecimento. A minha preocupação e a minha tristeza, muitas das vezes, é que nesses últimos dias tem surgido muito, mas muito mesmo, falsos mensageiros, falsos profetas, falsos obreiros, e tem trazido a nós, principalmente para quem gosta muito de assistir, de navegar na internet, ver, ouvir mensagem. Não há nenhum pecado nisso, mas você precisa tomar muito cuidado para você não estar comendo coisas que vai destruir a sua fé cristã. Lembramos que o diabo, ele é astuto, e o diabo ele usa a própria Bíblia para poder destruir o crente. O diabo não vai usar outro livro, porque ele sabe que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e sabe muito bem que os religiosos acreditam na Bíblia. O diabo é perito em torcer as Escrituras. Isso começou dentro do jardim do Éden, quando o diabo torceu aquilo que Deus falou para Adão e Eva, dizendo: olha, de todo fruto vocês vão comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal vocês não vão comer, porque no dia em que vocês comer, vocês vão morrer. E o diabo vem com aquela astúcia dizendo: não é bem assim que Deus falou, porque Deus sabe muito bem que no dia em que vocês comer, vocês serão como Deus, terão o conhecimento. O diabo também fez isso com Jesus na tentação do deserto, Usou as Escrituras
dizendo assim: está escrito, se tu saltares daqui, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que não tropeça em pedra alguma, usando o Salmo 91. Então o diabo tem trabalhado desta forma, usando a palavra, torcendo a palavra, acrescentando a palavra, porque ele sabe que todo o sustentamento da igreja do Senhor está no poder da palavra do Senhor nosso Deus. Então, por isso, querido, que nós temos apresentado, aquilo que a Bíblia tem falado. Deixa eu trazer uma notícia aqui para vocês. Eu sei que tem muito crente, que gosta demais daqui dessa terra. A vida está boa, está plantando, está colhendo, está vendendo, está adquirindo, está acumulando, está gostoso demais. Não dá nem saudade do céu. Tanto que o negócio está bom. Esse pensamento, ele já é antigo. Os irmãos sabem por que Israel desejou sair do Egito? Qual foi a razão, qual foi o motivo que eles desejaram que Deus arrancasse eles do Egito? Porque até então estava bom o Egito. Estava sob a proteção de José, governador. O povo estava prosperando, o povo estava bem em todos os sentidos. Para que esse negócio de pensar na terra de Canaã? E Deus havia falado, há anos e anos atrás, no capítulo 15 de Gênesis, dizendo: olha, vocês serão peregrinos em terra estranha, mas eu irei visitar vocês e tirarei vocês de lá com mão forte. Sabiam da promessa, mas havia se esquecido. Estava bom demais, está gostoso demais, mas veja a razão pela qual eles foram ou desejaram sair do Egito. Abra sua Bíblia aí, já que nós estamos no culto de ensinamento da palavra de Deus. Vamos ler o capítulo de número 1 de Êxodo, capítulo 1, versículo de número 8. Eu vou querer que me ajude aqui. Eu não sei se tem jeito de projetar aqui, Se não tiver, fica tranquilo. Opa! Isto. Vamos que trabalhar devagarinho. Olha o que está escrito aí. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Verso 10: eis aí usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplica, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleja contra nós, e suba da terra. Versículo 11: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem. Olha aqui. Só desejaram sair do Egito quando as coisas no Egito começaram a ficar apertadas. Quando o Egito já começou a não ser mais aquele lugar bom para morar, eles desejaram aquilo que Deus havia prometido. Vamos ver as profecias? Vamos ver o que Deus vai fazer com essa terra? Vamos ler Isaías 24, versículo 1. Ô, meu querido, eu estou só nos alertando, viu? Trazendo aqui uma mensagem para que vocês possam estar atentos. Vamos ler 24, versículo 1 do profeta Isaías. Eu vou ler aqui porque: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola,
e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Isto, só o versículo de número 1. Agora, para complementar, Ezequiel 14, 12 a 16. Vamos ler. Ezequiel 14, 12 a 16. Tranquilo, vamos lá. Dá tempo de você encontrar aí na sua Bíblia, Ezequiel 14, 12 a 16, que diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento de pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Agora veja aqui quanto a coisa complica. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha o que eu disse no início, o que fez Israel sair do Egito. O que desejou no coração deles foi porque Deus tornou o Egito um lugar ruim de habitar. Tem muita gente que está vivendo bem. Não é pecado você viver bem. Só que você precisa tomar cuidado, porque a nossa morada não é aqui. A nossa permanência definitivamente não é aqui. Nós somos peregrinos, passageiros. A qualquer momento estamos mudando de endereço. Você pode desfrutar daquilo que Deus te concedeu, mas sempre com o pé atrás, sabendo que a qualquer momento o Senhor irá nos buscar e nós mudaremos de cidade, de endereço para toda a eternidade. Não importa se você está bem. Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos bem, por exemplo, tem tanta gente passando por muitas dificuldades. Você sabia, enquanto você está aqui agora, adorando a Deus, tem pessoas cometendo suicídio. Tem pessoas, nós estamos vivendo aí com 2 guerras, milhares de pessoas morrendo. Às vezes muita gente não gosta que isso seja falado, mas temos que falar. Nós viemos do mesmo tronco de Adão e Eva. Somos irmão por parte de Adão e Eva, e a Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros, sentirmos misericórdia. O que é misericórdia? É você sentir na pele a necessidade, a aflição que o outro está passando. Se ele não está bem, eu não estou bem. Se ele não está feliz, eu não estou feliz. Porque tem pessoas que estão padecendo. E o mínimo que nós podemos fazer é orar. Uns estão perto, outros estão longe. Os que estão longe, orar. Para que Deus tenha misericórdia da sua alma. Para que Deus venha, pelo menos, confortar. Porque nós lemos aqui o capítulo 4, versículo 18, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo dizendo: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo, nos versos anteriores, Paulo estava consolando a igreja de Tessalônica. Paulo estava trazendo uma mensagem de consolo. Você sabe que Deus pode nos consolar de muitas maneiras. Por exemplo, você recebe uma vitória de alguma luta, isso é um consolo. Você recebe uma notícia boa, você recebe aí, entra num bom emprego,
Isso vai trazer uma alegria, vai trazendo um consolo, só que são consolos temporal. São consolos que vão passar. Por mais que alguém receba algo e seja consolado, aquilo passa, o tempo passa. Você recebe uma vitória hoje, você fica feliz, louva a Deus, glorifica a Deus, mas o tempo passa, vem outras lutas, você vai chorar de novo, você vai ficar triste, e Deus vai tornar a consolar, são consolos passageiros, mas o consolo que Paulo está se referindo aqui, é um consolo que vai durar para toda a eternidade, é um consolo que jamais será arrebatado dos nossos corações. E que consolo é esse? É o consolo da vinda de Jesus. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo de número 16, como eu gosto desse versículo bíblico, como é lindo. Capítulo 16, versículo de número 20 a seguir. Se você quiser acompanhar aí. Olha o que Jesus disse aqui em João 16, 20 a seguir. Na verdade vos digo, que vós choraste e vós lamenteis, e o mundo se alegra, ou se alegrará. E vós estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí Jesus faz uma parábola aqui. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, que é só dor, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra das aflições, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus estava falando do seu retorno para o Pai. E por causa disso, uma grande tristeza toma conta do coração dos discípulos, porque aquele que estava com ele já durante 3 anos e meio, né? Ali convivendo quase que 24 horas, orando, ora sorrindo, ora chorando, consolando com aquelas palavras maravilhosas que Jesus consolava, né? De repente agora sentiu o gosto da ausência de Jesus. E uma tristeza toma conta do coração dos discípulos. E Jesus fala para ele: olha, hoje vocês choram, hoje vocês lamentam, mas quando eu vier, o vosso coração se encherá de alegria, e ninguém poderá arrebatar essa alegria do vosso coração, porque essa alegria, esse consolo, ele é permanente, igreja. Ele não vai se acabar nunca mais, ele vai durar para toda a eternidade. Deus vai encher a nossa alma de uma alegria sobrenatural por causa da sua presença. Isso é maravilhoso. Por isso que nós precisamos atentarmos e louvarmos a Deus, porque a palavra de Deus está em andamento. Enquanto eu e você estamos dormindo, Deus está trabalhando para que a sua palavra se cumpra dia após dia, horas após horas. Porque Deus tem um relógio. Deus tem um relógio, irmão Serenito. Isso fala de tempo. Nós lemos aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, deixa eu fazer um breve comentário aqui sobre essa carta que Paulo escreve. São 2 cartas. 2 cartas. Você sabe que Paulo, ele consola a igreja. E essa carta ela é tão importante que ela fala, ela revela, ela mostra, ou ela contém o maior número de profecias
do que todas as epístolas do Novo Testamento. Essas duas cartas falam sobre arrebatamento da igreja, ela fala sobre a ressurreição, ela fala sobre o juízo dos ímpios, ela fala sobre a segunda vinda de Jesus, ela fala sobre a transformação do nosso corpo. Como será, quando será essa transformação? Então essa carta é um consolo, essa carta, na verdade, Paulo, quando traz esse ensinamento para a igreja, ele estava realmente querendo consolar a igreja, ele sabia muito bem, como ele já disse várias vezes na sua carta, quando eu fui ter convosco, não foi com palavra de sabedoria humanas, mas foi com o evangelho, com a palavra de Deus, e ele conforta a igreja aqui com esta mensagem, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas Paulo diz que antes da vinda de Jesus, porque Paulo na segunda carta ele fala sobre a segunda vinda de Jesus, não é a primeira é para arrebatar a igreja, a segunda ele virá em glória. Ele virá com poder e grande glória. Mateus 25 fala sobre isso. E Paulo trata sobre esse assunto. E dentro do contexto da igreja de Tessalônica, a luta era tão extensa que alguns irmãos achavam que Jesus já tinha voltado. Mas Paulo consola eles, dizendo de alguns eventos que ainda iria proceder essa vinda de Jesus. Aí ele entra aqui no capítulo 2, ele diz assim: irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, irmãos, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí Paulo mostra aqui alguns acontecimentos antes dessa manifestação. Ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado. Duas coisas importantes que Paulo trata aqui, igreja. Olha aqui para mim, por favor. Duas coisas importantes que Paulo trata aqui. Olha aqui para mim. Como é que a Bíblia descreve o cenário desses tempos em que nós estamos vivendo? Como é que a Bíblia descreve, como a Bíblia trata esse cenário? Eu sei, queridos irmãos, que Deus, Ele é poderoso para nos guardar em qualquer circunstância. Mas escute o que eu vou dizer para você. Até alguns falaram assim: Ednilson, você prega demais essas coisas, Uns falaram assim: você fala muito de inferno, querendo passar medo. Se falar de inferno, causar medo em você e não vai fazer você pecar, eu vou continuar falando. Vou continuar falando. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Vamos ser sinceros. Quantos aqui é sincero? Levante a mão. Levante a mão quem é sincero, irmãos. Olha aqui para mim. Se tirar o inferno, se não existisse inferno, só o céu, quem aqui permaneceria crente? Porque nós somos crentes, irmão Juscelino, porque nós temos medo de ir para o inferno. Tira o inferno para ver se alguém vai ficar. Troca do microfone. Irmão, é a realidade. Por que você não infringe as leis? Porque você sabe que tem uma punição. Por que você não atravessa o semáforo aberto em vermelho? Embora tenha alguns meio animados. Esses dias mesmo aconteceu um acidente ali bem na... Glória a Deus.
Esse aqui está com mais unção. Tem crente que só pegar no microfone ele fica cheio, né? Já viu? Olha aqui. Aconteceu um acidente ali, ó. Quem lembra do acidente ali na Zilda, no hotel? Porque o camarada, ele ultrapassou o sinal vermelho. Tem uns que é meio, mas nós não fazemos isso, porque tem uma punição. Então somos crentes, porque nós sabemos que se nós não formos crentes em Jesus, o que está reservado para nós é a condenação eterna. Mas graças a Deus, que Deus nos escolheu, e nós aceitamos Jesus como Salvador para ir morar no céu. Quantos aqui querem morar no céu? Quantos aqui querem morar no céu? Todos querem. Todos querem. Paulo trata de duas coisas aqui. Ele descreve o cenário. Eu estou passando essa informação para você não se assustar, para você não ficar assim como ovelha sem direção. Porque nós temos a palavra como direção, irmãos. Nada pode nos pegar de surpresa. Eu fico encucado às vezes com um crente que fica postando aí profecias tiradas da internet. Ele fica assim maravilhado. Nossa, olha que fulano está falando, olha que fulano profetizou. Irmão, para que você fica maravilhado se você já tem a maior profecia na sua casa, que é a palavra do Senhor nosso Deus? Tudo que você quiser saber do futuro está nas suas mãos, é a palavra do Senhor. Por isso que o crente que lê não fica surpreso, ele sabe o que vem por aí. E o que vem por aí não é coisa boa, não. Eu não posso enganar vocês igual. Uma das brigas do profeta Jeremias foi por causa dos falsos profetas. Porque Deus estava dizendo, o juízo virá, vós sereis levados para o cativeiro. Enquanto os falsos profetas diziam, não, vocês não vão ser levados. E Deus usa o profeta dizendo, olha, vocês curam a ferida do meu povo enganosamente, dizendo, paz, 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 quando não haverá paz. Escute o que eu vou dizer para você sem medo de errar. A única esperança da igreja, o consolo da igreja e o livramento da igreja é o retorno do Filho de Deus. Quando se fala de retorno de Jesus, significa que Deus vai consolar o nosso coração, significa que Deus vai nos livrar de todo sofrimento. Por isso que nós temos que agarrar isso como uma esperança, única esperança. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, uma hora vamos estar sorrindo, outra hora vamos estar chorando. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós vivemos pela fé. Não sabemos. Salomão faz uma analogia dizendo que tudo que acontece com o ímpio acontece com o justo, do ponto de vista terreno. Você adoece, você sente dor, ele também sente. Você não pode bater no peito e dizer que amanhã vai ser isso, assim, assim, não. Você não escolhe a maneira que você quer morrer. Ah, se escolhesse eu queria morrer, eu queria ter a morte. Não, se fosse para morrer, porque na verdade não queria nem morrer, eu queria que Deus fizesse igual fez com Elias. Mas se fosse para morrer, eu queria morrer que nem Moisés. Eu queria, mas não tem escolha. Por quê? Porque Moisés morreu em pleno vigor. Deus simplesmente disse, sobe aqui no monte, serás recolhido. Olha que coisa gloriosa, não sentiu dor, não sentiu fadiga. Morreu de uma morte, ele morreu envolvido na glória de Deus. Deus tirou o seu espírito e escondeu o seu corpo para que o diabo não fizesse uma idolatria no meio do povo. Mas nós não escolhemos. Há pouco tempo perdemos uma irmã de uma doença, de uma enfermidade. Você não escolhe o tipo de luta que você quer ter.
Você não escolhe a hora em que ela tem que vir, o momento que ela tem que vir, você não escolhe, não, irmãos. Jesus deixou bem claro, bem categórico, em João 16:33, no mundo vocês terão o quê? Aflição. Enquanto nós estamos aqui, é só dor. Eu sei que Deus nos consola, mas você já percebeu que o negócio está apertando cada vez mais? Não está havendo mais espaço para a igreja do Senhor nessa terra. Estamos decepcionados. Entendeu? A gente às vezes tem que lutar para ser crente, porque é difícil. Não é fácil ser crente, irmão. Se você considera ser fácil ser crente, eu te dou os parabéns, mas é difícil, é gostoso, mas é difícil. Eu estou falando de crente, convertido. Nós tivemos uma aula aqui na escola dominical falando sobre a porta estreita. Não é fácil você entrar pela porta estreita, não. É fácil você entrar pela porta larga, o caminho largo, mas pela porta estreita. E nós demos aqui alguma característica da porta estreita. Falamos sobre, os princípios básicos do reino de Deus, baseado em Mateus 5, 6 e 7. E um deles que nós citamos aí, é quando a Bíblia diz assim, que nós devemos orar, nós devemos amar os nossos inimigos. Bendizei aquele que vos persegue. É fácil, irmãos? É fácil você conviver com pessoas que você sabe que é falso? Pessoas que você sabe que você não pode confiar nela? Você sabe que eles estão falando mal de você pelas costas, que você sabe que tá te apunhalando pelas costas, pessoas que querem puxar teu tapete, pessoas que parece que não tem prazer ver você feliz, não tem prazer ver Deus usando você. Não é fácil. E nós estamos vivendo justamente nesse contexto. Eu gosto muito de Mateus 10, quando Jesus escolhe 12, e depois vai lá e escolhe mais 70, envia de 2 em 2 para pregar o evangelho. Aí ele diz assim, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede humilde como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Ô irmão, esse Jesus é tão bom para nós, que ele nos tira do mundo, nos reveste de poder, e depois nos envia de volta, como ovelha no meio de lobo. O que o lobo quer fazer? Comer as ovelhas. Quer matar as ovelhas, destruir as ovelhas. Nós estamos vivendo nesse contexto. Não é fácil. Entendeu? E nós temos que amar. Nós temos que orar. Nós temos que olhar para o rosto dele assim, para o rosto dela, dizer, Jesus, me ajuda a amar. Entendeu? Me ajuda, porque não pode orar para Deus, preparar e levar, não pode não. Dá vontade de dar, leva Jesus, pelo menos, mas não pode. Eu acredito que tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para fazer nós orar mais, jejuar mais, pessoas que vai fazer nós amadurecer mais através de perseguição. Gente, o crente que é maduro sabe disso. Não se desvia do caminho do Senhor por causa destas coisas. Entendeu? E não é lá fora não, querido. Se você, agora, estou terminando. O pastor deu uma série de ensino aqui. Nas igrejas também tinha gente mentiroso. Essa carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, tinha irmãos que não gostavam de trabalhar não. Que estavam esperando a vinda de Jesus, vivendo às custas dos outros. E Paulo diz, olha, quem não come, quem não trabalha, não come. Filipenses também tinha irmãs brigadas. É a igreja. A igreja não é perfeita. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Mas uma coisa eu glorifico a Deus. Nós temos Deus como oleiro. E eu e você somos vasos de barro na mão do oleiro.
Deus vai moldar a sua vida, Deus vai moldar a sua vida, viu? Deus já está nos moldando cada dia mais, nos preparando para o encontro dele nos ares. Eu quero que você coloque de pé, por favor, que o tempo não permite mais. Console o seu coração com a vinda de Jesus. Irmãos, Paulo diz como será isso. É num abrir e fechar de olhos. Não é o arrebatamento da igreja que vai ser num abrir e fechar de olhos. Mas é a transformação. Paulo diz num abrir e fechar de olhos. Ante o toque da última trombeta, a trombeta soará e primeiro os mortos vão ressuscitar. Mas vai ser questão de... Você pode estar no armazém, pode estar estudando, pode tomar banho. Porque tem crente que acha que se estiver tomando banho, Deus vai arrebatar ele, não. Tem nada a ver. Mas você vai sentir, sim. Porque o Espírito Santo vai nos revestir de um corpo perfeito, semelhante ao corpo de Jesus. E eu termino essa mensagem. Pensa você que ore, pensa você que vigia, pensa você que esteja mais atencioso às coisas de Deus. Escute o que eu vou falar para você aqui, não é para te dar medo, não é. Deus vai tornar essa terra inabitável por causa do pecado. Por causa do pecado que já cheira mal as narinas dele. Se você perguntar se Deus está feliz, Deus não está feliz com essa terra. Cada ano que passa, por isso que Jesus falou assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a minha vinda. Se você ler o capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que Deus falou assim, ó, eu me arrependo de ter feito homem. Eu vou desfazer de toda a carne, por isso que Deus decretou um juízo, o dilúvio. E Deus também está prestes a decretar um juízo sobre a face da terra. Mas antes disso, Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Então não te preocupa não, só preocupa com as coisas de Deus. Antes que isso aconteça, eu acredito que Jesus virá buscar a sua igreja. Quantos creem nessa promessa? Vou continuar pregando até o último dia da minha vida. Até o último dia da minha vida. Curva a tua cabeça. Ore comigo, Senhor Deus. Eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer uso da tua palavra. Nesse culto de ensino, ó Pai. Deus, eu creio no poder da tua palavra e também no Espírito Santo do Senhor. Porque, meu Deus, é Ele quem faz o que tem que fazer, Senhor. Assim, meu Deus, como a chuva cai sobre a terra, e ela rega as plantas, e as plantas crescem e produzem seu fruto. Assim também é a tua palavra, quando ela é pregada, Senhor. E o coração de cada um aqui, meu Deus, é uma terra fértil. Que o Espírito do Senhor possa fazer produzir, Senhor. Que o Espírito coloque esperança. Que o Espírito conforta. Que o Espírito, Senhor, renova as forças como as correntes das águas. Que o teu Espírito Santo coloque a certeza e também convicção, ó Deus. Que o teu Espírito, Senhor, coloca temor, meu Deus amado. Que o teu Espírito possa nos confortar, Senhor, com esta palavra, Senhor, acerca da vinda do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.